Olá, investidores! Eu sou o Eros e no vídeo de hoje vamos explorar o fundo imobiliário, um investimento muito interessante e lucrativo. Se você quer saber tudo sobre fundo imobiliário, fique até o final do vídeo, mas já deixe seu like e se inscreva no canal. Fundo imobiliário é uma forma de investimento coletivo em imóveis, onde várias pessoas se juntam para adquirir cotas de um fundo gerido por um administrador profissional. O principal objetivo dos fundos imobiliários é gerar renda através da exploração de imóveis comerciais, residenciais, shoppings, hospitais, entre outros, ou gerar rendas através de títulos do setor imobiliário como CRIs e LCIs. Vamos então falar das características dos fundos imobiliários. A compra de um fundo imobiliário é realizada através da Bolsa de Valores. Um ponto interessante sobre fundos imobiliários é que eles obrigatoriamente precisam distribuir no mínimo 95% de seus lucros para os cotistas. Normalmente essa distribuição de lucro é feita mensalmente na forma de dividendos. Além disso, as cotas dos fundos também podem se valorizar no mercado, permitindo que o investidor ganhe com a venda das mesmas. Um ponto que temos que ficar atentos é que todo fundo tem uma taxa de administração. Essa taxa é cobrada de forma automática e transparente, variando entre 0,5% e 2% ao ano. Ela é descontada periodicamente dos rendimentos gerados pelo FII antes da distribuição aos cotistas. Vamos então falar dos tipos diferentes de fundos imobiliários. Só antes de dar aquela conferida, ver se você já deixou o like nesse vídeo. A principal característica dos fundos de tijolo é que ele investe diretamente em imóveis físicos, como escritórios, galpões logísticos, shoppings, hospitais, entre outros. Os investidores recebem os dividendos provenientes dos aluguéis desses imóveis, e ainda pode ganhar com a valorização dos mesmos. Os pontos positivos do fundo de tijolo são potencial de geração de renda estável através dos aluguéis dos imóveis, possibilidade de valorização dos imóveis ao longo do tempo e consequente valorização das cotas, diversificação através de diferentes tipos de imóveis. Já os pontos negativos são risco de vacância dos imóveis, o que pode afetar a distribuição dos dividendos, necessidade de manutenção e gestão dos imóveis físicos, possibilidade de impacto da economia e do mercado imobiliário na valorização dos imóveis. Agora vamos para os fundos de papel. Neles o foco está na compra de títulos relacionados ao setor imobiliário, como certificados e recebíveis imobiliários, os CRIs, e as letras de créditos imobiliários, as LCIs. Os cotistas recebem os rendimentos gerados a partir dos juros desses títulos. Os pontos positivos dos fundos de papel são potencial de rendimento atraentes através de juros dos títulos imobiliários, diversificação em diferentes títulos do crédito imobiliário, não tem necessidade de gestão e manutenção de imóveis físicos. Já os pontos negativos são risco de inadimplência dos emissores dos títulos, o que pode afetar os rendimentos, sensibilidade às variações nas taxas de juros, as cotas tendem a não se valorizar, pois os títulos imobiliários não acumulam valor com o tempo. Outro tipo de FII que temos são os híbridos. Eles são aqueles que possuem uma combinação de investimentos em imóveis físicos, como os fundos de tijolo, e em títulos imobiliários, como os fundos de papel. Essa combinação permite ao fundo diversificar sua carteira de investimentos e buscar diferentes fontes de renda. Esses fundos podem obter rendimentos tanto por meio de recebimento de aluguéis, quanto através de juros e rendimentos de títulos imobiliários. Os pontos positivos ficam pela diversificação dos riscos por investir em tipos de ativos diferentes, trazendo uma maior estabilidade aos rendimentos e um potencial de valorização dos imóveis à carteira do fundo. Já os pontos negativos são que, devido à combinação de diferentes ativos, a análise desses fundos pode ser mais complexa, exigindo um maior conhecimento dos investidores para entender a composição da carteira e os riscos envolvidos. E também uma sensibilidade a diferentes mercados, já que esse FII está exposto ao mercado imobiliário e também às flutuações na taxa de juros. Um outro tipo de FII que temos são os fundos de desenvolvimento imobiliário, conhecidos como FDIs. Esses fundos investem em empreendimentos normalmente em estágio inicial, como terrenos ou projetos em construção. O objetivo do fundo é desenvolver e agregar valor aos imóveis por meio de melhorias tangíveis e, no final, vender ou alugar. Os ganhos são obtidos com venda ou locação dos imóveis, após a conclusão do empreendimento. Os pontos positivos dos FDIs são potencial de retorno mais alto devido ao estágio inicial do empreendimento, a possibilidade de valorização dos imóveis após a conclusão do empreendimento e uma participação no desenvolvimento dos projetos imobiliários. Por outro lado, os pontos negativos são o maior risco associado à fase de desenvolvimento e incertezas do projeto, prazo de investimento mais longo até a conclusão do empreendimento, menor geração de renda no estágio inicial do investimento.
Temos também os fundos de fundos, conhecidos como FOFs. Eles são os fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários, em vez de investir diretamente em imóveis. Neste caso, os cotistas recebem os rendimentos provenientes das cotas dos fundos imobiliários em que o FOF investe. Os pontos positivos desse modelo são a diversificação facilitada em diferentes fundos imobiliários e imóveis, acesso a uma gestão profissional especializada. Os pontos negativos são: você tem uma taxa de administração duplicada, pois você paga uma taxa para quem administra o FOF, que pagará as taxas dos fundos imobiliários em que ele investe. O rendimento pode ser afetado pelas performances individuais dos fundos imobiliários em que o FOF investe. E um outro ponto é que você, como investidor, não tem controle sobre quais fundos o FOF investe e nem sobre a rotatividade de carteira. Como vimos aqui, existem diferentes tipos de fundos imobiliários, cada um com suas características específicas. Os fundos de tijolo investem em imóveis físicos. Os fundos de papel investem em títulos relacionados ao setor imobiliário. Já os fundos híbridos são uma mistura de tijolo e papel. Os fundos de desenvolvimento investem em compra e venda de imóveis. E os FOFs investem em cotas de outros fundos imobiliários. Se você está interessado em investir em fundos imobiliários, recomendo que pesquise mais sobre cada tipo e encontre aquele que se encaixe melhor nos seus objetivos e perfil de investimento. Me conte aqui nos comentários, esse vídeo te trouxe algum conhecimento? Você já investe em FIIs? Este foi mais um Drops Ensina. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.